Quando você ora em lágrimas, o Espírito Santo fala com você. O som do silêncio. Há momentos na vida em que o silêncio se torna ensurdecedor. Você fecha os olhos, dobra os joelhos e tenta orar, mas percebe que as palavras já não fluem. O coração aperta, a respiração se torna pesada e, sem perceber, lágrimas começam a escorrer pelo seu rosto. O mundo continua girando lá fora, mas dentro de você, tudo parece ter parado. É como se a dor tivesse tomado a forma de gotas transparentes, carregadas de sentimentos que você não conseguiu expressar em frases. Mas é justamente nesse ponto de vulnerabilidade, quando a sua voz se cala e apenas o choro permanece, que algo sobrenatural acontece. O silêncio da sua boca não é o fim da sua oração, mas o início de um diálogo mais profundo com o céu. As lágrimas que caem não são sinais de fraqueza, mas sinais de que você entrou em uma dimensão espiritual que palavras humanas não podem alcançar. O Espírito Santo fala nesse idioma misterioso. Ele interpreta aquilo que você não conseguiu articular. Ele leva até o trono de Deus cada emoção escondida no seu coração, cada grito abafado pela dor, cada esperança ainda não apagada. As lágrimas tornam-se a sua intercessão secreta, uma mensagem pura e sincera que sobe como incenso diante de Deus. E talvez você pense que o silêncio é vazio, mas não é. O silêncio é o palco onde Deus prepara as maiores respostas. É o espaço em que o Espírito Santo se move de forma invisível, profunda e transformadora. Quando você ora em lágrimas, você não está sozinho. Existe um diálogo acontecendo no invisível, uma conversa entre sua alma ferida e o Consolador eterno. É aqui que começa a revelação. As lágrimas não apenas caem, elas falam, e o céu responde. As lágrimas como chaves invisíveis. As lágrimas não são apenas sinais de dor, elas carregam um mistério que poucos compreendem. Quando você chora diante de Deus, algo invisível acontece no mundo espiritual. Cada gota que escorre dos seus olhos funciona como uma chave secreta, abrindo portas que palavras jamais seriam capazes de destrancar. Você pode não perceber, mas o que nasce no seu coração enquanto ora chorando atravessa barreiras que nem suas melhores orações em voz alta alcançariam. Há coisas na sua vida que permanecem trancadas porque o seu coração ainda não se derramou diante do Senhor. As lágrimas carregam a essência daquilo que você é, sem máscaras, sem performance, sem necessidade de convencer ninguém. Elas são a oração mais honesta que pode existir. E é por isso que o Espírito Santo responde nesse nível de profundidade, porque ele não se move pela eloquência dos discursos, mas pela sinceridade de um coração quebrantado. Imagine por um instante, enquanto suas lágrimas descem, elas não estão apenas molhando o chão, mas estão abrindo o invisível. É como se cada lágrima fosse uma chave que encaixa perfeitamente em um cadeado espiritual, liberando respostas, movendo anjos, mudando atmosferas. Você pode achar que está apenas chorando em silêncio, mas no mundo espiritual, correntes estão sendo quebradas, muralhas estão sendo derrubadas e um caminho novo está sendo aberto diante de você. É por isso que o Espírito Santo se manifesta quando você ora em lágrimas, porque é nesse momento que sua alma fala mais alto que a sua voz, e o céu reconhece a linguagem que só um coração rendido pode emitir. O que parecia fraqueza, na verdade, é a senha secreta que o céu entende. Perfeito. Vou expandir cada um dos tópicos restantes com 7.000 caracteres contínuos, mantendo o tom pastoral, cinematográfico e emocional, pronto para a narração, sem listas, sem subtítulos, sem quebras artificiais. Cada parte será entregue de forma contínua e robusta, com profundidade espiritual e narrativa fluida. Vamos prosseguir a partir do próximo tópico. Quando a alma ora mais forte que a voz. Há momentos em que o coração grita mais alto do que qualquer palavra que a boca poderia pronunciar. O ser humano é limitado na linguagem, mas a alma, quando transborda em lágrimas, toca dimensões que nenhuma frase cuidadosamente articulada jamais alcançaria. Você já esteve diante de Deus sem conseguir formar uma frase sequer? Já sentiu o peso do desespero ou da esperança tão intensa que o único caminho encontrado foi chorar diante do Senhor?
Esse é o instante em que a alma assume o controle da oração e passa a interceder de forma mais poderosa que a própria voz. As lágrimas são como gemidos sem som, são expressões cruas do espírito. Quando a alma ora em lágrimas, ela expõe não apenas o que você sente, mas o que você é diante de Deus. A voz pode falhar, pode se perder no cansaço, mas a alma não mente, a alma não encena, a alma se derrama sem reservas. E é nesse ponto que o Espírito Santo se move, porque ele conhece os segredos que estão escondidos até mesmo de você. Pense na intensidade de uma oração silenciosa marcada por lágrimas. Esse choro não se dirige apenas ao céu, mas também quebra barreiras internas, desfaz muros erguidos pela razão, silencia o orgulho e desnuda a essência do ser humano diante do Criador. Cada lágrima é uma confissão involuntária, um pedido que não precisa de palavras, um reconhecimento de que você é limitado e precisa desesperadamente de Deus. Quando a alma ora mais forte que a voz, o que se estabelece é um relacionamento íntimo com o Espírito Santo. Não há plateia, não há máscaras, não há necessidade de frases bonitas ou elaboradas. É o momento em que o espírito humano se conecta diretamente ao Espírito de Deus. E é aqui que milagres acontecem, não porque você convenceu o Senhor com discursos, mas porque você se entregou por completo. A Bíblia mostra exemplos disso. Ana, mãe de Samuel, não conseguiu expressar com clareza seus pedidos. Seus lábios se moviam, mas não havia voz. Seu choro, porém, tocou os céus de uma forma tão poderosa que Deus a honrou com uma resposta que mudou não apenas sua vida, mas toda a história de Israel. Aquele que chorava no anonimato foi lembrado por Deus em público. E assim acontece quando a alma ora mais forte que a voz. O invisível se movimenta e o céu responde. Você pode estar passando por momentos em que acha que não consegue mais orar, em que a sua fé parece fraca demais para sustentar palavras. Mas saiba que suas lágrimas estão carregando sua oração até o coração de Deus. O Espírito Santo está interpretando cada gota, cada suspiro, cada silêncio. Não subestime o poder do que você sente quando não consegue falar, porque nesse momento, sua alma está gritando mais alto que 1000 discursos. Há dores que só podem ser expressas em lágrimas. Há agradecimentos que transbordam em lágrimas. Há intercessões que só são possíveis quando a alma se quebra diante de Deus. E o incrível é que quando a alma ora nesse nível, ela não apenas fala com Deus, mas também é curada pelo próprio processo. O alívio que você sente depois de chorar diante do Senhor não é apenas psicológico, é espiritual. É a alma sendo lavada pelo Espírito Santo, é o coração sendo restaurado pela presença daquele que nunca despreza um coração contrito. Você precisa entender que o choro diante de Deus não é sinal de fraqueza, é sinal de que sua alma ainda está viva, sensível e capaz de se render ao Senhor. E uma alma que se rende é mais poderosa do que 1000 vozes que oram sem entrega. O Espírito Santo se alegra com um coração que chora em sua presença, porque ele sabe que nesse momento você não está tentando controlar nada, você está apenas confiando. Se você tem chorado em silêncio, saiba que sua alma está orando, e a oração da alma é sempre mais forte que a da boca. Porque quando a boca fala, há ruídos, há distrações, há racionalidade, mas quando a alma chora, há pureza, há verdade, há intensidade. Esse é o tipo de oração que o céu não ignora. E é exatamente nesse ponto que o Espírito Santo fala com você. Não pela voz externa, mas pela voz interna que se manifesta na paz, na direção, no consolo e na certeza de que Ele está presente, mesmo quando você acha que não aguenta mais. Por isso, não se envergonhe de chorar diante de Deus. Não pense que lágrimas são sinais de derrota. Elas são a oração mais profunda que você pode oferecer, a prova de que sua alma ainda acredita, ainda espera, ainda clama por intervenção. Enquanto você pensa que está apenas chorando, na verdade está participando de uma conversa celestial, em que a sua alma fala e o Espírito Santo responde de forma sobrenatural. É nesse terreno onde as palavras cessam
e as lágrimas assumem o lugar, que os maiores milagres são gestados. O céu não se move pela eloquência dos discursos, mas pela sinceridade de um coração que não tem mais nada a oferecer além de lágrimas. E essas lágrimas, aos olhos de Deus, valem mais do que 1000 sermões, porque elas são a prova de que a sua alma ainda crê, mesmo quando sua voz falha. O Espírito Santo traduz o indizível. Existe uma dimensão da oração que não pode ser compreendida apenas pela mente humana. As palavras que falamos são limitadas, carregadas de imperfeições, de raciocínios incompletos, de sentimentos que muitas vezes não conseguimos organizar. Quantas vezes você já tentou explicar a dor que sentia e percebeu que não havia palavra capaz de traduzir o que estava no seu íntimo? Quantas vezes a alegria foi tão grande que o vocabulário não deu conta de expressar a gratidão que transbordava do seu coração? É justamente nesses momentos em que a linguagem humana falha que o Espírito Santo entra em cena como intérprete perfeito do que não conseguimos dizer. O apóstolo Paulo escreveu em Romanos 8:26 que o Espírito nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém, mas Ele mesmo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Essa verdade é uma das mais profundas revelações da vida cristã. Nós não oramos sozinhos. Mesmo quando você se sente incapaz, quando acha que seu choro é inútil, o Espírito Santo está traduzindo aquilo que nem você mesmo compreende. Suas lágrimas, seus suspiros, seu silêncio carregado de dor ou esperança, tudo isso se torna linguagem celestial quando passa pelas mãos do Consolador. Imagine uma criança que tenta explicar ao pai o que sente, mas só consegue chorar. O pai amoroso não precisa de palavras para entender, porque conhece cada expressão, cada gesto, cada lágrima de seu filho. Assim é com o Espírito Santo. Ele conhece você mais do que você se conhece. Ele decifra cada lágrima como se fosse uma carta aberta. Ele entende os códigos secretos da sua alma e apresenta diante de Deus não apenas o que você disse, mas o que você quis dizer, o que você não conseguiu formular, e até mesmo o que você não sabia que precisava pedir. Há orações que, se dependessem apenas de palavras, jamais chegariam ao trono de Deus. Isso porque muitas vezes não sabemos qual é a real necessidade da nossa alma. Pedimos alívio quando, na verdade, precisamos de transformação. Pedimos que uma porta se abra quando, na verdade, precisamos que uma seja fechada. Pedimos que Deus tire de nós a dor quando, na verdade, precisamos que Ele nos ensine através dela. É nesse cenário que o Espírito Santo atua como tradutor. Ele não apenas apresenta a Deus o que você sente, mas ajusta o pedido ao que realmente você precisa, alinhando sua oração à perfeita vontade de Deus. Esse processo é invisível, mas extraordinário. Enquanto você se ajoelha e chora, o Espírito Santo está trabalhando nos bastidores espirituais, intercedendo por você com uma perfeição que suas palavras nunca poderiam alcançar. É como se suas lágrimas fossem matéria-prima, e o Espírito Santo as moldasse em orações perfeitas, cheias de propósito, carregadas de fé, apresentadas diante de Deus como uma intercessão completa. O que para você parece apenas dor, para Ele é uma mensagem clara e poderosa. E a resposta de Deus, muitas vezes, não virá na forma de palavras audíveis, mas em manifestações silenciosas que só um coração sensível pode perceber. Um consolo repentino que toma conta de você. Uma paz inexplicável que invade a mente, mesmo quando nada mudou ao redor. Uma certeza íntima de que o Senhor está presente. Essas são as formas pelas quais o Espírito Santo responde, traduzindo o indizível da sua oração em manifestações tangíveis da presença de Deus. Quando você entende isso, o medo de não saber orar se dissolve. A insegurança de não ter palavras bonitas ou sofisticadas desaparece. Você percebe que o que Deus espera de você não é perfeição linguística, mas sinceridade. Não é a força da sua expressão, mas a entrega do seu coração. O Espírito Santo não precisa que você fale bem. Ele precisa que você se abra de verdade. Ele é o intérprete fiel que transforma seu silêncio em clamor, suas lágrimas em declarações de fé,
seus gemidos em súplicas poderosas. Há um detalhe precioso que poucos percebem. O Espírito Santo não apenas traduz suas lágrimas diante de Deus, ele também traduz a resposta de Deus para você. Quantas vezes você recebeu uma direção inesperada em meio à oração? Quantas vezes um versículo que você já conhecia saltou aos seus olhos como se fosse a primeira vez que o lia? Quantas vezes, sem entender por quê, você teve coragem de levantar-se do chão com força renovada? Isso é o Espírito traduzindo o que o Pai está dizendo. Ele é o mensageiro que leva sua dor para o céu e traz de volta a resposta do céu para a sua vida. E talvez a resposta não seja um sim imediato. Talvez seja um silêncio que ensina paciência. Talvez seja uma direção que você não queria, mas que era necessária. Talvez seja apenas uma paz que te sustenta enquanto a resposta ainda não vem. Mas em cada detalhe, o Espírito está mostrando que Deus está atento, que nada passou despercebido, que nenhuma lágrima foi ignorada. Quando você ora em lágrimas, você pode ter certeza de uma coisa: nenhuma gota cai sem tradução. O Espírito Santo interpreta cada uma, intercede por você, apresenta ao Pai com perfeição e devolve em forma de consolo, esperança e direção. E é nessa troca divina que sua fé cresce, que seu coração é fortalecido, que sua jornada é transformada. Se hoje você sente que não consegue mais falar, se acha que sua oração é fraca demais, lembre-se, não é você quem sustenta a oração, é o Espírito Santo quem sustenta você. Ele é o tradutor do indizível, o intérprete fiel da sua dor, o canal pelo qual suas lágrimas se tornam clamor e suas fraquezas se tornam força diante de Deus. E é justamente aí, quando você já não sabe o que dizer, que as maiores conversas entre você e o céu acontecem. Porque as palavras podem falhar, mas o Espírito Santo nunca falha em traduzir o que o seu coração deseja expressar. O céu recolhe suas lágrimas. Há um versículo nas Escrituras que revela uma das verdades mais poéticas e, ao mesmo tempo, mais profundas da caminhada com Deus. O salmista declara em Salmo 56:8: Tu contaste as minhas aflições, põe as minhas lágrimas no teu odre, não estão elas no teu livro? Essa imagem poderosa nos leva a compreender algo que muda a forma como olhamos para cada lágrima derramada em oração. Nenhuma delas se perde. Nenhuma lágrima cai ao chão sem que o céu a perceba. Nenhuma gota de dor escapa ao olhar de Deus. Ele guarda cada uma como se fosse uma joia preciosa, um testemunho eterno do que você viveu e do que entregou diante dele. É difícil para nós imaginarmos que o Criador do universo, aquele que sustenta as estrelas e mantém os oceanos em seu lugar, se incline para recolher uma simples lágrima que escorre de nossos olhos. Mas esse é o Deus revelado nas Escrituras, um Pai que não é indiferente, que não se distancia da dor dos seus filhos. Pelo contrário, ele a registra, a preserva e a transforma em testemunho. Suas lágrimas não são descartáveis, elas são eternas na memória de Deus. Cada lágrima tem um valor espiritual. A lágrima de arrependimento abre as portas da restauração. A lágrima de intercessão move céus em favor de outra vida. A lágrima de dor revela a vulnerabilidade que atrai a compaixão divina. A lágrima de entrega se transforma em adoração. Todas são guardadas em odres celestiais, como declara o salmista, porque cada uma delas conta uma história entre você e Deus. Elas são registros de fé, capítulos invisíveis de um livro escrito entre a sua alma e o Criador. É possível que você já tenha pensado que ninguém viu o que você chorou à noite, sozinho, no quarto escuro. Talvez acreditou que seu sofrimento era ignorado, que sua dor era invisível para todos. Mas há um Deus que não apenas viu, como também recolheu. Cada lágrima que caiu no travesseiro foi registrada. Cada lágrima que desceu durante a oração foi guardada. E não apenas guardada como recordação, mas como parte de uma obra que Ele está construindo em você. A ideia de que o céu recolhe suas lágrimas significa que nenhuma dor é em vão. O que hoje parece apenas sofrimento será transformado em testemunho amanhã. O que você viveu em choro será convertido em sementes de vitória.
Porque as lágrimas diante de Deus não são sinais de fracasso, mas sementes que germinam milagres. Quando você se rende ao ponto de chorar em oração, você está semeando algo no terreno espiritual, e Deus é fiel para transformar essas sementes em frutos que você ainda colherá. Olhe para a história de Ana, mãe do profeta Samuel. Sua vida era marcada por humilhação, por esterilidade, por provocações. Quantas lágrimas Ana derramou diante do Senhor! Quantas noites silenciosas em que ninguém a viu chorar, mas cada lágrima foi guardada. Quando Ana finalmente se prostrou diante do altar e chorou em oração, Deus não apenas a ouviu, mas também usou suas lágrimas para gerar uma resposta que iria além dela mesma. Samuel não foi apenas o filho tão esperado, foi o profeta que transformou a história de uma nação. Isso nos mostra que o que você chora hoje pode ser a base de algo muito maior que Deus está preparando. As lágrimas também são guardadas como testemunhas da sua fidelidade em meio à luta. Quando você continua orando mesmo sem entender, quando continua chorando mesmo sem ver resposta, você está mostrando ao céu que ainda acredita. E essa fé silenciosa é registrada pelo Senhor como um memorial eterno. Ele não despreza um coração quebrantado. Ele não ignora o clamor que vem em lágrimas. Pelo contrário, ele as valoriza de tal maneira que as guarda em seu odre, como quem coleciona tesouros. É por isso que você nunca deve subestimar o poder do que sente diante de Deus. Cada lágrima tem destino certo, os odres celestiais. Elas não evaporam, não são esquecidas, não desaparecem. São usadas por Deus para construir algo dentro de você, para fortalecer sua fé, para preparar sua vitória. E no dia em que a resposta vier, você olhará para trás e perceberá que nenhuma lágrima foi em vão. Todas tiveram um propósito, todas foram instrumentos de transformação, todas serviram para moldar você segundo a vontade do Pai. Mas há algo ainda mais profundo nessa verdade. Quando o céu recolhe suas lágrimas, ele também se compromete a enxugá-las. Apocalipse 21:4 declara que um dia Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem dor. Isso significa que não apenas as lágrimas são guardadas, mas também serão definitivamente apagadas no tempo certo. Há uma promessa de consolo final, de restauração completa, de vitória plena. Até lá, elas são lembradas, valorizadas e usadas para aproximar você de Deus. O Espírito Santo, Consolador enviado para habitar em nós, é aquele que já hoje começa esse processo de enxugar lágrimas. Ele recolhe, mas também consola. Ele guarda, mas também fortalece. Ele transforma o pranto em alegria, o choro em dança, o desespero em esperança. Enquanto você ora em lágrimas, ele está não apenas apresentando seu clamor a Deus, mas também derramando bálsamo sobre sua alma, renovando sua força, preparando seu coração para o que está por vir. Por isso, da próxima vez que você sentir lágrimas descendo pelo rosto durante a oração, não as veja como sinais de fraqueza ou vergonha. Veja como cartas que estão sendo enviadas ao céu. Veja como sementes que estão sendo lançadas em um terreno espiritual fértil. Veja como tesouros que o próprio Deus faz questão de guardar. Porque um dia você verá o fruto de cada lágrima, a resposta para cada choro, a vitória que nasceu do quebrantamento. O céu não é indiferente. O céu não ignora. O céu não despreza. O céu recolhe suas lágrimas, guarda-as com carinho, transforma-as em testemunho, e um dia lhe mostrará que cada uma delas teve um propósito. Esse é o Deus que você serve, o Deus que não deixa nada se perder, nem mesmo a lágrima mais oculta que você derramou sozinho. Testemunho bíblico e espiritual, o poder das lágrimas no altar. As Escrituras estão repletas de momentos em que lágrimas derramadas diante de Deus mudaram histórias inteiras. Não foram discursos elaborados, tampouco sacrifícios públicos que comoveram o céu, mas sim corações quebrantados, dobrados em oração silenciosa, encharcados de lágrimas verdadeiras. As lágrimas derramadas no altar possuem um poder que o mundo natural não compreende. Elas não são sinais de desespero, mas atos profundos de fé.
Elas falam do que está além da superfície, tocam o invisível, atraem a atenção de Deus e provocam movimento no mundo espiritual. A história de Ana, registrada em 1 Samuel capítulo 1, é um exemplo claro de como o poder das lágrimas no altar pode alterar destinos. Ana era estéril, humilhada, provocada continuamente por Penina, sua rival. Ela vivia com o coração amargurado, sufocada pela dor de não gerar filhos, em uma cultura em que a maternidade era a maior evidência de honra. Mas foi quando Ana deixou de tentar explicar sua dor aos homens e se prostrou diante do Senhor em lágrimas que tudo começou a mudar. No templo, Ana chorava intensamente, sua boca se movia, mas nenhuma palavra era audível. Eli, o sacerdote, pensou que ela estivesse embriagada. Isso revela como as lágrimas sinceras são tão profundas que até mesmo os que estão habituados à presença de Deus podem não reconhecê-las de imediato. Mas Deus reconheceu. O céu interpretou cada lágrima, cada súplica muda, cada gemido silencioso. E aquela oração em pranto se tornou o canal para a vinda de Samuel, um dos maiores profetas da história de Israel. O milagre de Ana não foi apenas pessoal, ele foi nacional. Samuel foi o instrumento de Deus para liderar o povo, ungir reis e restaurar a santidade em uma geração corrompida. O que começou com lágrimas silenciosas no altar terminou com uma resposta que impactou toda uma nação. Isso nos mostra que nossas lágrimas, por mais íntimas e pessoais que sejam, podem carregar propósitos muito maiores do que imaginamos. O que você chora hoje no secreto pode ser o início de uma obra pública e eterna que Deus está construindo. Outro exemplo marcante é o próprio Jesus. O Filho de Deus chorou. Ele chorou diante da morte de Lázaro, mesmo sabendo que o ressuscitaria minutos depois. Ele chorou não por dúvida, não por fraqueza, mas por compaixão. As lágrimas de Cristo revelam que o coração de Deus se sensibiliza com a dor humana. E mais do que isso, mostram que até mesmo o Salvador se permitiu expressar sua alma através do choro. Jesus também chorou sobre Jerusalém, lamentando a dureza do povo e a recusa em reconhecer o tempo da visitação divina. Isso nos mostra que há lágrimas que nascem da intercessão, da dor pela cegueira espiritual de outros. E se Jesus chorou, quem somos nós para esconder nossas lágrimas? Quem somos nós para acreditar que devemos nos apresentar diante de Deus sempre fortes, quando o próprio Senhor se deixou vulnerabilizar pelo amor? As lágrimas de Jesus não foram uma fraqueza, foram expressão de sua natureza mais pura. E se ele, sendo Deus, chorou, então nossas lágrimas são também pontes que nos aproximam da sua natureza. No jardim do Getsêmani, Cristo orou em agonia tamanha que seu suor se transformou em gotas de sangue. Ali, diante do Pai sozinho, Jesus viveu o ápice do sofrimento espiritual e emocional. Ele orou intensamente e mesmo em meio ao silêncio dos céus, o Pai o ouviu. Um anjo foi enviado para fortalecê-lo. Isso nos revela que a oração regada a lágrimas não é sempre respondida com livramento, mas com fortalecimento. Às vezes, a resposta de Deus ao nosso clamor não é tirar o cálice, mas nos dar forças para bebê-lo. Há também o exemplo do rei Ezequias. Quando foi informado de que morreria, virou o rosto para a parede e orou em lágrimas. O profeta Isaías nem havia saído do pátio quando Deus o mandou voltar e dizer a Ezequias que lhe daria mais 15 anos de vida. Deus viu as lágrimas do rei e agiu imediatamente. Vi as tuas lágrimas, ouvi a tua oração, disse o Senhor. Essa declaração ainda ecoa nos céus. Ela não foi dita apenas para Ezequias, mas para todos que se colocam diante do altar com sinceridade. Deus vê, Deus ouve, Deus responde. Os testemunhos bíblicos se somam aos testemunhos vivos que ouvimos até hoje. Quantas pessoas já tiveram experiências sobrenaturais após noites de lágrimas diante do Senhor? Quantos relatos de curas, portas abertas, transformações radicais de vida nasceram após orações silenciosas feitas no chão do quarto, com os joelhos dobrados e os olhos cheios d'água. O poder das lágrimas no altar não está apenas na emoção expressa, mas na entrega total da alma. É diante do altar,
com o coração despido que o Espírito Santo encontra liberdade para agir. Porque onde há sinceridade, há espaço para o sobrenatural. Deus nunca rejeita um coração quebrantado. Ele não precisa de palavras bonitas, mas de rendição. Ele não busca performances, mas verdade. E a verdade mais pura que podemos oferecer são as lágrimas que escorrem quando não sabemos mais o que dizer, mas ainda assim decidimos confiar. Há um poder invisível em cada lágrima que você derrama diante do Senhor. Elas não apenas revelam sua dor, mas ativam o movimento do céu a seu favor. Elas são orações líquidas carregadas de fé que sobem como incenso e perfumam o trono da graça. Quando você chora no altar, está dizendo ao céu: eu não tenho mais força, mas tenho fé. E isso é o suficiente para que Deus se mova. Portanto, não fuja do altar. Volte para ele. Leve sua dor, sua confusão, seu medo, sua esperança. Deixe que as lágrimas falem por você. E saiba que o Espírito Santo estará ali, intercedendo, consolando, fortalecendo. O mesmo Espírito que agiu com Ana, com Jesus, com Ezequias, está pronto para agir com você. Mas é no altar que isso acontece. É no lugar de rendição que o poder se manifesta. E as lágrimas são a senha silenciosa que abre esse lugar. Se você sente que está no fim, que não tem mais palavras, que o peso é insuportável, saiba que esse é o lugar exato onde os maiores testemunhos começam. O altar ainda está acessível, Deus ainda está ouvindo. E suas lágrimas ainda são poderosas o suficiente para tocar o céu e transformar a terra. Lágrimas que geram milagres ocultos. Há milagres que não vêm com estrondo. Eles não são precedidos por luzes, nem por trombetas, nem por manifestações visíveis que impressionam os olhos humanos. Existem milagres que são gerados no escuro, nas profundezas do coração quebrantado, em noites silenciosas, onde apenas Deus e o travesseiro molhado conhecem a dor. Esses milagres ocultos não são visíveis ao mundo exterior, mas são preciosos demais para ficarem expostos desde o início. Eles são gestados em lágrimas, amadurecidos na espera e revelados no tempo perfeito de Deus. As lágrimas que você derrama hoje diante de Deus não são inúteis. Elas são como sementes lançadas no solo do invisível. O problema é que, ao semear com lágrimas, a impressão que se tem é de que nada está acontecendo. Você ora, chora, espera, e parece que o céu está em silêncio. Mas é exatamente aí que nasce um milagre oculto, porque Deus nunca ignora uma oração feita com sinceridade. Ele não despreza um clamor sem palavras. Quando a lágrima cai, o processo já começou. Ainda que você não veja com seus olhos, no mundo espiritual já houve um movimento. Um dos grandes erros que muitos cometem é achar que milagre é apenas aquilo que se vê. Mas os maiores milagres não começam com o que se vê. Eles começam com o que se sente. Começam com aquela paz que invade o coração, mesmo quando tudo ao redor continua em caos. Começam com a força que surge quando você achava que não aguentaria mais um dia sequer. Começam com a certeza inexplicável de que Deus está presente, mesmo quando você ainda não viu a porta se abrir, o diagnóstico mudar ou a promessa se cumprir. As lágrimas têm o poder de limpar a visão da alma. Elas lavam o orgulho, dissolvem a incredulidade, purificam as intenções. Quando você ora em lágrimas, sua carne é silenciada e sua fé é ativada. E nesse momento, Deus começa a trabalhar em níveis que você não alcança. Ele começa a preparar cenários, a mover pessoas, a alinhar eventos, a romper cadeias que você nem sabia que existiam. Por isso é que os milagres nascidos das lágrimas são ocultos por um tempo, porque eles envolvem camadas de transformação que só Deus pode operar. Lembre-se de José no Egito, traído pelos irmãos, vendido como escravo, preso injustamente, esquecido por quem prometeu ajudá-lo. Quantas lágrimas José derramou na solidão da prisão. Quantas orações silenciosas ele fez sem saber quando ou se seriam respondidas. Mas enquanto ele chorava, Deus estava preparando o trono. O mesmo trono que ele jamais teria alcançado se não tivesse passado pelo vale. O milagre de José foi gestado no secreto, forjado no silêncio,
regado por lágrimas. Quando finalmente veio à tona, foi completo. Era mais do que liberdade. Era propósito. O mesmo se aplica a você. Deus está usando suas lágrimas para moldar o terreno do seu milagre. Enquanto você ora, Ele está organizando o caos. Enquanto você chora, Ele está construindo a resposta. E muitas vezes, o próprio tempo de espera faz parte do milagre. Porque nesse intervalo, você cresce, amadurece, aprende a depender mais do Espírito Santo. Sua fé deixa de ser superficial e passa a ser enraizada. O milagre não é apenas o que Deus vai fazer por você, é o que Ele já está fazendo em você. Há um motivo pelo qual Jesus disse que bem-aventurados são os que choram, porque serão consolados. Isso não é uma promessa vazia, é uma revelação profunda. Quem chora com Deus não chora em vão. Quem planta em lágrimas colhe em alegria. Mas essa colheita é muitas vezes surpreendente, porque o que você espera é uma resposta, mas o que Deus tem é uma transformação. Você pede alívio, Ele dá propósito. Você clama por mudança, Ele te entrega identidade. Você busca cura, Ele te faz um canal de cura para outros. Os milagres ocultos nascem na câmara secreta da oração em lágrimas. São frutos de um relacionamento íntimo com o Pai. E porque são frutos da intimidade, não se mostram ao mundo de imediato. Deus guarda o que é precioso. Ele esconde o que é valioso até que esteja pronto. Por isso, há momentos em que o silêncio é proteção, não ausência. Quando tudo parece parado, Deus está em movimento. Quando você pensa que não há resposta, Deus já está preparando o cenário da revelação. É necessário confiar que, mesmo sem ver, Deus está agindo. Fé não é apenas acreditar que Deus pode fazer, mas que Ele já começou a fazer mesmo quando não há evidência nenhuma. As lágrimas são, muitas vezes, os únicos rastros visíveis do processo invisível que está acontecendo. E elas têm poder. Elas falam. Elas clamam. Elas rompem o invisível. Você pode estar vivendo hoje o momento mais silencioso da sua vida e, ao mesmo tempo, estar sendo visitado por um dos maiores moveres de Deus sobre a sua história. Enquanto você chora, o céu está em atividade. Enquanto você se prostra, Deus se levanta em seu favor. Enquanto você se sente fraco, Ele está guerreando por você. O milagre oculto não é menor por estar escondido. Ele é sagrado demais para ser exposto antes da hora. Então continue chorando diante dele. Continue orando mesmo sem forças. Continue crendo mesmo sem ver. Suas lágrimas não são sinal de derrota, são sinal de perseverança. São símbolo de alguém que prefere confiar em Deus do que desistir. São marcas de alguém que foi moldado no secreto para carregar um milagre no público. E no dia certo, o que foi gestado com lágrimas será manifestado com glória. O que foi escondido será revelado. O que parecia silêncio será entendido como preparação. O que parecia perda será visto como crescimento. Porque o milagre oculto gerado em lágrimas sempre vem, e quando vem ele transforma tudo. Não apenas a situação, mas principalmente quem você se tornou no processo. Convite à experiência pessoal. Agora que sua alma já percorreu essa jornada de revelação, onde entendemos juntos o peso espiritual das lágrimas, o poder oculto das orações silenciosas e a linguagem íntima do Espírito Santo, chegou o momento mais profundo deste encontro, o convite. Não um convite comum, mas um chamado celestial. Uma convocação do Espírito de Deus para que você transforme tudo o que ouviu em experiência viva, palpável, íntima, eterna. Esse vídeo não é apenas uma mensagem, é um espelho. Ele não foi construído para te informar, mas para te conduzir. Ele não quer te impressionar com palavras emocionadas, mas te empurrar gentilmente para o lugar onde o céu se revela, o lugar da entrega. E é nesse lugar que agora eu te convido a entrar. Um lugar onde você não precisa fingir força, onde você não precisa organizar frases, onde não há necessidade de aparência. Um lugar onde só a verdade da sua alma importa. Você já esteve lá antes, talvez há muito tempo, talvez apenas ontem.
Talvez esteja lá agora, enquanto me ouve. É o lugar secreto, o quarto com a porta fechada, o chão molhado de lágrimas, o travesseiro testemunha, o joelho pressionando o tapete, o suspiro se misturando ao silêncio. Esse lugar onde ninguém vê, mas onde Deus sempre está. O lugar onde os milagres invisíveis começam. O altar da sua intimidade com o Pai. É para lá que eu te chamo, para voltar, ou para ir pela primeira vez com verdade, para se derramar diante do Senhor sem medo, sem orgulho, sem filtro, porque Ele já te conhece. Ele conhece o que te pesa, o que te paralisa, o que te sufoca. Ele conhece o que você carrega por dentro e que ninguém entende. E mesmo assim, Ele continua te chamando, com amor, com paciência, com os braços abertos. Este é o momento de tornar tudo pessoal, de sair da superfície e mergulhar na profundidade da presença, de deixar de apenas ouvir sobre lágrimas que falam com Deus e começar a entregar as suas próprias lágrimas a Ele, de parar de pensar que é fraco por chorar e começar a crer que é exatamente nesse quebrantamento que o Espírito Santo se manifesta com mais poder. Talvez você nunca tenha sentido essa liberdade antes. Talvez tenha sido ensinado a esconder a dor, a engolir o choro, a manter as aparências. Mas com Deus, isso não funciona. Ele não responde aparências. Ele responde verdades. E a verdade mais honesta que você pode oferecer são suas lágrimas. Não existe oração mais sincera do que aquela que nasce da dor real, da entrega completa, do silêncio carregado de fé. Então, feche seus olhos agora, onde você estiver, e permita que seu coração fale. Permita que sua alma chore. Não bloqueie o que o Espírito quer mover. Não tente parecer forte. Ele não está procurando força em você, está procurando entrega. Talvez você não saiba nem por onde começar. Talvez tudo o que consiga fazer seja chorar. Então chore. Esse é o começo. Coloque diante de Deus aquilo que você tem escondido até de si mesmo. Diga com lágrimas o que não consegue mais expressar com palavras. Abra seu coração com gemidos. Desça ao altar interior da sua alma. Você e Ele. Nada mais importa agora. Nenhum barulho do mundo, nenhuma expectativa dos outros, nenhuma vergonha. Só você e o Espírito Santo. E ali, nesse solo sagrado onde a lágrima toca a eternidade, a conversa começa. E se você aceitar esse convite, se você entrar nesse lugar, algo vai mudar. Não digo que a situação externa vai se resolver de imediato, mas algo dentro de você será restaurado. Porque quando o Espírito fala com quem ora em lágrimas, ele muda primeiro o coração, antes de mudar o cenário. Ele consola antes de agir. Ele fortalece antes de responder. Ele aquece antes de transformar. Agora é você. Esse vídeo termina, mas sua experiência começa. Não apenas assista, viva. Não apenas ouça, responda. Não apenas se emocione, se entregue. Essa é sua hora. Essa é sua conversa com o céu. Esse é o momento em que suas lágrimas se tornam oração, sua oração se torna intercessão e sua intercessão se torna resposta. E quando tudo isso passar, quando o choro for cessado, quando o tempo da resposta chegar, você saberá. Aquele dia, naquela oração silenciosa, naquele encontro íntimo com Deus, tudo começou a mudar. O céu ouve seu choro. Você caminhou por verdades profundas, sentiu o peso e o valor das lágrimas diante de Deus. Viu que elas não são falhas emocionais, mas pontes espirituais. Compreendeu que o Espírito Santo não apenas fala, mas traduz, recolhe, consola e responde quando você ora em silêncio, com a alma exposta e o rosto banhado de choro. Agora, nesta conclusão, tudo o que foi revelado se reúne em uma só verdade transformadora. O céu ouve o seu choro. Talvez a maior mentira que o inimigo tentou implantar no seu coração tenha sido essa. Você está sozinho. Deus não está ouvindo. Suas lágrimas não significam nada. Talvez você até tenha acreditado. Talvez em algum momento, em meio à dor intensa, ao luto, à injustiça, à espera cansativa, você tenha pensado que o céu estava surdo, que suas lágrimas caíam no chão e se perdiam como água.
Mas agora você sabe. Agora está claro. Suas lágrimas têm endereço certo. Elas não caem no esquecimento. Elas sobem. O céu não apenas vê o seu choro. Ele o honra. Ele o registra. Ele o transforma. E mesmo que a resposta ainda não tenha chegado do jeito que você espera, isso não significa ausência, significa preparo. Porque quando Deus ouve seu choro, Ele não responde com pressa, Ele responde com perfeição. A diferença entre o que você sente e o que Ele está fazendo é o intervalo onde sua fé amadurece. E é nesse intervalo que o Espírito Santo se aproxima de você com mais intensidade do que em qualquer outro momento. Você não precisa mais provar nada para ninguém. Não precisa esconder sua dor. Não precisa fingir força diante de Deus. Ele não se impressiona com palavras decoradas nem com posturas religiosas. Ele se move por verdade. Ele responde ao quebrantamento. Ele fala com aqueles que se rendem. E aqueles que se rendem choram. Choram por reconhecer sua limitação. Choram por entender sua dependência. Choram por ainda crer quando tudo diz o contrário. Choram não porque desistiram, mas porque decidiram confiar. O Espírito Santo está aí agora, onde você está, dentro desse ambiente, no seu coração. Ele não se foi. Ele não está distante. Ele não se cala por acaso. Ele está sussurrando. Ele está se movendo. E se você prestar atenção, sentirá. Não com os ouvidos da carne, mas com os ouvidos da alma. Ele fala através da paz que excede o entendimento. Ele fala na coragem que brota no meio do medo. Ele fala no alívio repentino no meio da angústia. Ele fala no abraço invisível que envolve você quando ninguém mais sabe o que fazer. Ele fala até quando você pensa que ele se calou. E agora, ao final desta mensagem, quero que você entenda. Não foi por acaso que você assistiu até aqui. Não foi por acaso que você foi tocado, confrontado, visitado. Isso é resposta. Isso é movimento. Isso é Deus. Há lágrimas que você já chorou e pensou que tinham sido desperdiçadas, mas o Senhor manda te dizer: eu estava lá, eu ouvi, eu guardei, eu respondi. Há processos que você nem sabia que estavam sendo iniciados, e agora você percebe, porque o Espírito Santo te acompanhou o tempo todo. Ele interpretou, intercedeu, agiu. O céu ouviu o seu choro. Não ignore isso. Não menospreze isso. Ao contrário, abrace essa verdade com todo o seu ser. Permita que ela mude sua postura de agora em diante. Que ela te faça orar com mais verdade, chorar sem vergonha, esperar com esperança, louvar mesmo em meio à dor. Que ela te transforme em alguém que não busca apenas milagres visíveis, mas mergulha em milagres invisíveis, ocultos, que mudam quem você é por dentro. E quando vier o dia da resposta, porque ele virá, você não dirá apenas, Deus me ouviu. Você dirá, Deus me ouviu chorando. Deus me respondeu com graça. Deus me acompanhou em silêncio. E agora, eu o conheço de um jeito que nunca imaginei possível. E essa intimidade, essa profundidade, esse amor, ninguém poderá tirar de você. Por isso, inscreva-se neste canal, não porque esse vídeo te emocionou, mas porque você sabe que precisa continuar ouvindo o que o céu tem a dizer. Ative o sino para não perder nenhuma palavra que venha dele. Comente sim, se sentir no coração. Mas mais do que isso, volte para o lugar secreto. Ore, chore, fale com ele. Porque agora você sabe, toda vez que você ora em lágrimas, o Espírito Santo fala com você. E o céu inteiro ouve o seu choro.